Olá, hoje vamos falar sobre caracterização de vazamentos de topo em expansores de scroll com o uso de simulações CFD. Esse trabalho foi desenvolvido pelo Departamento de Engenharia Mecânica do Centro Universitário FEI, orientado pelo professor Dr. Ciro Albuquerque e desenvolvido por mim, Gustavo Campolongo. Bom, o que são expansores de scroll? São máquinas de deslocamento positivo de pequeno porte, silenciosas e de alta eficiência comparado aos concorrentes que existem no mercado. Elas têm virado alvo de estudo por se mostrarem uma boa alternativa para aplicações em ciclo de Rankine orgânico. O ORC se diferencia do ciclo de Rankine tradicional justamente por utilizar fluidos orgânicos, que têm temperatura de evaporação mais brandas comparados à água, tornando possível a implementação do Waste Heat Recovery, sistema que permite a transformação do calor que seria mandado para o ambiente em energia útil. Nesta imagem, é possível observar o funcionamento do scroll. Devido à diferença de pressão gerada no centro e nas periferias, a parede móvel se movimenta, expandindo ou comprimindo um fluido. Como todas as máquinas de deslocamento positivo, o expansor scroll tem sua eficiência diretamente ligada à relação de pressão. Essa relação é prejudicada pelos vazamentos que ocorrem pelas folgas tangenciais, entre a parede fixa e a móvel, representada pela imagem da esquerda, e pelas folgas de topo, onde se coloca um selo mecânico de vedação, que será o nosso alvo de estudos nesse projeto e está representado na imagem da direita. O uso de simulações CFD de forma correta e com um cuidadoso estudo paramétrico pode diminuir as etapas de projeto e permite uma gama maior de dados obtidos. Os objetivos foram avaliar com o uso de simulações CFD os fatores que mais influenciam no vazamento radial, validar as simulações CFD comparando os resultados com o modelo teórico e propor modificações que permitam aumentar a eficiência do expansor scroll. A metodologia consiste na formação de um bom modelo computacional, e em simulações CFD, este modelo pode ser definido pelo triedro: geometria, malha e condições de contorno. A geometria é o volume por onde o fluido escoa, ou seja, no entorno do selo, como é possível verificar na imagem. Pelo fato do expansor ser circular, foi feito um pequeno corte de meio milímetro de espessura para que a sua curvatura se tornasse desprezível, tornando as simulações mais simples. Para a confecção da malha, foi optado pelo modelo estruturado, que gera uma simulação mais precisa e com tempo reduzido para esta geometria. Foram colocados mais volumes de controle próximo às camadas limites, onde as variáveis do escoamento mudam rapidamente na direção normal às paredes. E para as condições de contorno, foram utilizados valores previamente conhecidos de pressão para entrada e saída e diferentes condições de paredes para as faces do domínio computacional. O modelo matemático utilizado para medir a vazão mássica e fazer a validação CFD foi proposto por Lemore em 2009. A vazão mássica é igual à área do vazamento multiplicando a densidade do fluido e a velocidade na saída. A área de vazamento é a área de um cilindro, portanto, π vezes o diâmetro do expansor vezes a altura h entre a tampa e o selo. Já a velocidade pode ser calculada como a raiz do dobro da diferença entre a entalpia na garganta e na entrada. E a pressão na garganta segue a quarta expressão. Com isso, e tendo algumas informações prévias, foram obtidos os valores da tabela, e este gráfico que relaciona a altura h com a vazão mássica, e mostra que quanto maior a distância entre o selo e a tampa, maior a vazão. Quando se tem um modelo computacional, é necessário fazer uma validação com resultados matemáticos ou experimentais previamente conhecidos. Como o expansor funciona em regime permanente, a vazão na entrada e na saída deveria ser a mesma, e é possível verificar que tiveram uma diferença de apenas 0,31%, um valor praticamente irrisório e que pode ser explicado por alguma pequena falha na malha. A velocidade e a pressão na garganta também apresentaram um valor bastante próximo aos calculados com o modelo matemático, com diferença de 0,47% e 0,38%, respectivamente. Uma análise que se tornou possível devido à utilização do CFD foi a do número de Mach. Era esperado que a região da canaleta que contém o selo se comportasse como um bocal convergente-divergente, devido à sua geometria e por ter uma relação de pressão adequada, fazendo com que obtivesse um escoamento sônico na garganta e supersônico após passar por ela, e é exatamente o que podemos verificar nesta figura.
Quanto aos resultados obtidos sobre o posicionamento do selo na canaleta de vedação, foi possível perceber que o selo sempre era empurrado em direção à seção de saída, e quanto mais próximo da tampa o selo era colocado, menor a vazão na saída, reduzido em 8,11% em relação à referência, que seria com o selo ao centro. Este é um ponto que já havia sido percebido no gráfico gerado pelo modelo matemático. Esta primeira análise trouxe a necessidade de fazer uma nova bateria de simulações, com o selo mais próximo da seção de saída, já que ele era sempre empurrado nesta direção. E foi possível perceber que ele não tende a retornar para o centro da canaleta e que a vazão diminui cerca de 37,6% nessa nova configuração. Pode-se concluir, portanto, que o modelo obtido foi adequado após ter sido validado com os resultados obtidos pelo modelo matemático. E isso permite obter diversos resultados que não seriam possíveis em laboratório, como a distribuição de pressão, forças atuantes no selo, número de Mach e linhas de correntes, como mostra esta imagem. Também foi possível perceber que o posicionamento do selo na canaleta influencia diretamente na eficiência do expansor, tendo em vista que quanto mais próximo da seção de saída e da tampa do scroll ele for posicionado, menor será o vazamento de topo. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco sobre expansores scroll e simulações CFD. Muito obrigado a todos.